Aproveitando a estreia do filme da Viúva Negra, né, que acabou de estrear, que tal a gente investigar quem foi a primeira super-heroína que surgiu nos quadrinhos? 2 dicas. Provavelmente não é quem você pensa e a Viúva Negra tem mais a ver com isso do que você imagina. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje, aproveitando que acabou de estrear o filme da Viúva Negra, eu resolvi trazer para a pauta quem foi a primeira super-heroína dos quadrinhos. A gente já sabe quem foi o primeiro a voar, né? Se você não sabe, então é porque você não assistiu o vídeo que eu fiz sobre o assunto, que eu vou deixar aqui no izinho. A gente já sabe disso, então vamos explorar quem foi a primeira mulher a colocar uma roupa colorida e sair por aí batendo em bandido. Mas antes, se você é marinheiro de primeira viagem aqui no canal, se inscreve aí para não perder nenhum dos outros vídeos, né? Além de vídeos sobre curiosidades, eu também faço análises como a da série do Loki que eu estou fazendo agora e vídeos sobre produção de quadrinhos. Quando a gente fala da primeira super-heroína dos quadrinhos, vem logo à cabeça a Mulher Maravilha, certo? Afinal, ela é a mais conhecida e tá aí desde 1941. Mas e se eu te disser que a Mulher Maravilha não é nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta super-heroína a surgir nos quadrinhos? É verdade. Assim como o Capitão América, a Mulher Maravilha ela foi só a mais popular, mas está longe de ser a primeira. Mas quem foi a primeira então? Bom, primeiro a gente tem que considerar o que a gente quer dizer com super-heroína, ou melhor, com super-herói, porque existem critérios que têm que ser batidos, digamos assim. E quais os critérios que a gente usa para definir o que é um super-herói? Pode ter superpoder, mas não precisa ter uniforme. Uniforme conta, uniforme padrão conta, não precisa necessariamente ter superpoder. Como é que a gente decide? Hoje em dia essas questões parecem ser meio bobas porque tem todas essas variações, histórias dos super-heróis. Mas para definir um primeiro de qualquer coisa nos quadrinhos, principalmente numa época em que muitos dos conceitos estavam sendo descobertos e testados e adaptados ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, essa é uma pergunta relevante. Pegando isoladamente 3 critérios que dá para dizer que são fundamentais nos quadrinhos de super-herói, que seriam a existência do superpoder, um uniforme padrão que o herói usa sempre e o fato de combater o crime, a gente pode reduzir a lista a 3 ou 4 personagens, todas surgidas em 1940. A primeira é a personagem Fantoma, criada por Fletcher Hanks, e apareceu pela primeira vez em fevereiro de 1940 na revista Jungle Comics da editora Fiction House. Naquela época, as histórias passadas na selva, como o Tarzan, eram bem comuns e bastante populares, e um dos tropes clássicos era o gênero das mulheres nas selvas, como Xena, a rainha das selvas, que vinha lá ainda da época dos pups. Mas a Fantoma pegava esse conceito e trazia o elemento sobrenatural, o que criou uma personagem bem diferente. Na história, a Fantoma era uma mulher misteriosa que não sabia muito sobre, mas que vivia nas selvas, amava as selvas e protegia a selva com unhas e dentes, usando suas habilidades sobrenaturais. A principal característica dela, visual pelo menos, era que quando ela usava os poderes, o rosto dela virava uma caveira azul. Essa versão da Fantoma, ela não durou muito, na verdade, e um pouco mais de um ano depois, ela seria reinventada pelo próprio criador como uma personagem bem menos interessante, que era basicamente só mais uma dessas garotas das selvas que não tinha nada demais e que existiam na época. Ela ainda teve um terceiro retcon logo depois, um ano depois disso, onde voltou a ter superpoderes e aí passou a ter uma origem, Agora ela era a reencarnação de uma antiga princesa egípcia revivida para proteger a selva. E se você tem a impressão de que já viu essa personagem antes ou esse conceito antes, possível que tenha mesmo, porque ela está em domínio público, então nos últimos 30 ou 40 anos houve algumas tentativas de reviver a personagem em algumas histórias. O mais legal, estando em domínio público, qualquer um pode fazer uma história sobre ela hoje em dia, até mesmo você. Fantoma não usava um uniforme como o que a gente conhece hoje das histórias do super-herói, Ela usava, na verdade, roupas nem sei se dá pra chamar de roupa, quase uma roupa de banho só. Mas ela tinha superpoderes. Então, para alguns
historiadores, isso conta para colocar ela como a primeira super-heroína dos quadrinhos. E eu poderia parar por aí, mas aí o vídeo não seria tão interessante, né? Então, vamos seguir adiante. Porque nós temos uma outra personagem, Woman in Red, ou Mulher de Vermelho, né? Traduzindo literalmente. Essa personagem ela foi criada pelo roteirista Richard Hughes e pelo artista George Mandel. E essa Mulher de Vermelho ela surgiu na revista Thrilling Comics número 2 de março de 1940 da editora Nether Comics. Assim como a Fiction House lá da Fantoma, a Nether também não existe mais. Essa personagem era a policial Peggy Allen, que vira uma vigilante por ficar cansada das limitações do seu trabalho na polícia. Sabe? Aquelas limitações de seguir a lei, por exemplo. A Mulher de Vermelho, ela não tinha superpoderes, né? Ela era uma pessoa comum, né? Ou, se preferia, ela tinha os poderes proporcionais a uma policial. Mas ela usava um uniforme, né? A alcunha dela de Mulher de Vermelho, ela usava um uniforme vermelho com máscara e combatia o crime. Por isso, a historiadora Trina Robbins identifica ela como a primeira vigilante mascarada das histórias em quadrinhos. A Mulher de Vermelho ela seria revivida depois, muito tempo depois, 2 vezes. Uma nos anos 90 pela AC Comics, numa revista chamada Femme Force, cuja capa é incrivelmente anos 90. Vou deixar aí para vocês verem. E depois, no início dos anos 2000, por ninguém menos que Alan Moore, como parte do universo do Tom Strong, que eu recomendo muito se vocês não leram ainda. Em abril de 1940, também surgiu The Magician from Mars, ou A Mágica de Marte, né? A feiticeira, a maga de Marte. Criada por John Junta e Malcolm Kildale na revista Amazing Man Comics da Central Publication, ela era uma híbrido humano-marciana que ganhou superpoderes, entre eles telecinésia e a habilidade de conjurar coisas do nada depois de ser expostas a raios catóticos. Depois entrar essa questão de ciência de quadrinhos, tipo os raios catóticos no mundo real, essas coisas mais qualquer coisa do mundo, mas enfim. E o nome real dela era Jane Gem 35, ou Jane Gem 35. A Mágica de Marte é outra que, apesar de ter superpoderes, não usava um uniforme padrão. E também ela teve uma vida muito curta, assim. Ela durou só umas 5 histórias e depois foi esquecida completamente. Os historiadores de quadrinhos também citam frequentemente The Invisible Scarlet O'Neil, que, como você deve imaginar, traz uma mulher chamada Scarlet O'Neil, que é capaz de ficar invisível. Ela surgiu em junho de 1940 nas tiras de jornal e, apesar de não ter um uniforme, usava seus poderes para combater o crime e ajudar as pessoas na cidade. A Scarlet O'Neil ganhou seus poderes acidentalmente quando foi atingida por um raio de um cientista, um raio experimental, e acabou descobrindo que pressionando um nervo específico no pulso esquerdo, ela conseguia ligar e desligar esse poder. Eu acho essa história muito interessante porque hoje em dia a gente não para muito para pensar. Normalmente os super-heróis eles têm os superpoderes e eles podem ligar e desligar os superpoderes quando quiserem, né? E é interessante que nessa época teve uma tira que o autor se preocupou em explicar que existia um botão, digamos assim, de liga e desliga para a pessoa usar, né, os poderes. Eu achei bem interessante. Mas a personagem que juntou tudo isso, ou seja, misturou superpoderes, uniforme padrão e combate ao crime, de certa maneira era combate ao crime, nós já vamos falar sobre isso, tinha o nome de Clairvoyant, mas seu codinome era Viúva Negra. Sim, Viúva Negra. Mas, apesar de não ter nada a ver com a personagem que acabou de ganhar um filme que saiu nos cinemas, ela foi criada pelo roteirista George Capitan e pelo artista Harry Salley para a revista Mystic Comics de agosto de 1940, da editora Timely, que mais tarde iria se transformar na Marvel Comics. E eu falei um pouquinho sobre essa transição da Timely para a Marvel naquele vídeo que eu fiz sobre quem foi o personagem mais antigo da Marvel. Então, se você não assistiu, dá uma olhada aí no izinho que vale a pena. Bom, essa Viúva Negra, precursora da Viúva Negra da Marvel, ela não era uma espiã nem nada, e sim uma vidente. Por isso o nome dela, Clairvoyant, era uma brincadeira com o termo clairvoyant, que significa clarividente em inglês. A especialidade dela era se comunicar com os mortos, e era o que ela fazia, até que um dia, numa sessão espírita com uma família, ela é possuída pelo próprio Satã,
para colocar uma maldição nessa família, não me pergunte, que depois acaba morrendo quase todo mundo num acidente de carro, com exceção de uma pessoa. Essa uma pessoa resolve voltar e matar a vidente. Aí, é claro, o Voyant vai pro inferno e o Satã veste ela com o uniforme, chama de Viúva Negra e dá pra ela o poder de matar pessoas com o toque dos seus dedos. Além de uns outros poderzinhos místicos ali. Aí depois que ela volta pra Terra e resolve as tretas lá com o assassino dela, o Satã resolve manter ela na Terra, matando as pessoas ruins pra Satã receber eles no inferno, só porque ele não tava mais afim de esperar essa galera morrer naturalmente. Sim, o motivo é esse mesmo. Ele tava de saco cheio de ter que esperar a galera ruim morrer naturalmente, então ele resolveu usar a Viúva Negra pra dar uma acelerada aí no destino dessa galera. Essa Viúva Negra, ela também é de domínio público e foi reticonizada em 2017 pela própria Marvel numa série limitada chamada The 12, que trouxe ela e mais outros 11 personagens pouco conhecidos que foram publicados pela Time na Era de Ouro dos quadrinhos. Nessa nova versão, ela se tornou Viúva Negra bem antes, em 1928, e a sua história era diferente. Depois da morte da irmã, ela desejou ter o poder para vingar a morte dela, e Satã acabou respondendo esse desejo, dando a ela o que ela queria. Então a verdade é que você pode escolher. Se o seu critério é para super-heróis é só superpoderes, pode colocar Fantoma como a primeira. Mas se você quiser usar como critério algo um pouco mais complexo, né, um conjunto de coisas, a vencedora acaba sendo a Viúva Negra, porque ela juntou o maior número de clichês, digamos assim, ou de características que a gente consideraria depois de histórias do super-herói. E essas outras personagens acabam ficando como suas precursoras, digamos assim, né? Como proto-super-heroínas, por assim dizer. E por hoje era isso. Você conhecia alguma dessas personagens? Comenta aí. Até a próxima. Fantoma não usava o uniforme.